Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, ó, ponto A não, Pirajuba até Quixajubara, não sei, com uma velocidade de 60 quilômetros por hora em uma estrada que passa por Arraial. Pera aí, então tem Arraial no meio. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba. Opa, calma. Ele vai daqui até lá e passa por Arraial, a 60 quilômetros por hora. Beleza. Às 11 horas, ele havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Então, às 11 horas, ele percorreu um quarto. Então, se eu dividir essa distância aqui em 4, às 11 horas ele percorreu isso aqui, ó, um quarto. Então, bem aqui era 11 horas, tá bom? E às 15 horas ele percorreu 3/4 da distância entre Arraial e Quirajuba. Então, se eu dividir essa distância entre Arraial e Quixajuba em 4, ele percorreu, ó, 3/4 dessa distância, ou seja, ele percorreu essa distância aqui, ó. Tá bom? 3/4, ó. 1, 2, 3/4. Às 15 horas. Opa! O que a gente tem aqui? A gente tem um cenário. A gente tem aqui, ó, um intervalo de quantas horas? 4 horas. Um intervalo de 4 horas ele percorreu essa distância, não é? Um intervalo de 4 horas ele percorreu essa distância. Quanto que é essa distância? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Eu tenho velocidade e eu tenho tempo. 12, 13, 14, 15. Se eu tenho velocidade e tempo, eu consigo encontrar essa distância. Só que quanto que essa fração representa? Bom, aqui, ó. Você viu que eu meio que dividi o percurso inteiro em 8 partes? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O percurso inteiro foi dividido em 8 partes. Não foi? Dividido em 8 partes? Então, a gente só tem que saber qual é a distância que ele percorre nesse intervalo aí. Bom, ele passou 4 horas a 60 km por hora. Então, a distância que ele percorre é 60 vezes, a velocidade vezes o tempo. Percorreu 240 km. Tá bom? 240 km. Perfeito? Tá, muito bom. Agora, o que mais a gente precisa saber aqui? O que mais a gente pode fazer? Pra gente saber qual que é a distância total. Lembra que eu falei pra vocês que eu dividia o trajeto inteiro em 6 partes, em 8 partes? E isso aqui, ó, representa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Esse intervalo de 240 km representa 6 partes em um total de 8 partes, não é? Então, se eu chamar a distância total de x, eu sei que 6/8 de x, que é o quanto ele percorreu, que são 240 km nessas 4 horas, vai ser igual aos 240 km. Agora basta que a gente encontre esse valor. 8 vezes 240 é 1920, igual a 6x. X é igual a 1920 dividido para 6, que é igual a 320. Letra D. Beleza?